Olá a todos. Vamos continuar aqui na parte 4, parte de preços na prática, certo? A gente já falou sobre serviços muito especializados e agora a gente vai mudar o foco. A gente vai para serviços comuns, serviços que tem do dia a dia que um monte de gente faz. Por exemplo, pintor, eletricista, mecânico, e assim vai. É essa classe de serviços que a gente vai estar falando hoje. E tem uma peculiaridade nesse serviço. Esse serviço ele tem um problema que é muito diferente de outros serviços, ok? O problema do serviço comum é que, em geral, quem define o preço é o seu concorrente, não é? O cara pensa o seguinte, eu tenho que pintar a casa por tal valor porque o outro cara também pinta por esse valor. Eu preciso fazer esse serviço de costura por esse valor porque um outro cara ali faz o serviço de costura por esse valor. Eu preciso trabalhar como encanador com esse valor porque tem um outro encanador que cobra esse valor. E, ou seja, quem está definindo o seu preço é o concorrente, tá certo? Obviamente você já sabe que está errado, certo? Então vamos lá. Definindo o preço de serviço comum. Em tese, definir preço de serviço comum é simples. Basta você olhar os seus concorrentes, né? O pessoal pensa, tá errado. E praticar um preço semelhante. Essa é a norma comum do mercado, infelizmente. Por outro lado, se você fizer isso, você não vai estar definindo o preço do seu serviço. E sim, quem vai estar definindo o preço do seu serviço é o seu concorrente, que vai estar definindo então o preço do seu serviço. Veja que absurdo, o seu concorrente definindo o preço do seu serviço. Puxa vida, não tem receita pior para acontecer um erro aí. Se o seu concorrente definir o preço do seu serviço, será ele também que vai acabar definindo a qualidade do seu serviço e a própria felicidade sua. O seu concorrente vai definir o quanto você vai ser feliz ou não. Não me parece uma boa estratégia, certo? Então vamos lá. Como repensar o preço de um serviço comum? Como agregar valor a um serviço que pode ser comum, que não é tão especializado? Como transformar um serviço comum em um serviço diferenciado se todo serviço comum é padronizado mais ou menos? Como você vai fazer para definir o preço do seu serviço e não o seu concorrente vai definir o preço do seu serviço? Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que entender a cabeça do seu cliente para você conseguir aumentar o preço. Para o preço que você deseja. O que faria ele pagar mais, pagar o que você deseja? O que faria o seu cliente pagar o quanto você gostaria, o quanto você achar justo? Certo? Então vamos lá. Pontos que vão ajudar você a tomar controle do preço de um serviço comum. Primeira coisa, é óbvio. Se você está pensando em preço, o erro comum que você vai tomar sempre é colocar abaixo o preço. É muito raro as pessoas colocarem um preço acima do normal, ok? Então você vai ter que ter, a não ser coisas muito específicas, mas no serviço comum o pessoal erra em geral para baixo, serviço técnico também para baixo. Então o que você vai precisar ter para aumentar um pouco o valor, o patamar? Você vai precisar, primeiro, é óbvio, um ótimo atendimento. Você sabe, tem uma diferença entre você ligar para um fornecedor que não atende o telefone quando você quer, ou o cara atende e diz assim, e aí, o que você quer hoje? Puxa vida. Ou um cara que diz, tudo bem, senhor Afonso, o que o senhor está precisando? Puxa vida, que bom falar com você. É diferente, você tem que ter um bom atendimento. Oferta de serviços voltado para empresas é uma outra opção, ou seja, muitas vezes eu, Afonso, eu posso comprar um serviço com valor X, mas uma empresa que eu estou, por exemplo, administrando, pode comprar um serviço com valor muito maior, certo? Então uma opção é oferecer serviços voltados a empresas, vai aumentar o valor. Serviços de urgência, a gente já falou sobre isso, você lembra? Você tem serviço exclusivo, aí você tem que ter a qualidade, obviamente, bom atendimento, mas você pode ter um serviço voltado à urgência, emergência. Tipo assim, estourou o cano na empresa, estourou um problema lá numa lâmpada, coisas desse tipo, certo? Ou seja, serviços voltados à emergência, imediatismo, isso aqui aumenta preço. Serviço de rotina programada, segurança, isso aqui pode te ajudar a criar um pacote de serviço, porque é um serviço de segurança que pode melhorar, no caso, itens jurídicos de uma empresa. Serviços de checagem, que é um serviço de apoio documental. Tipo assim, será que os carros da empresa estão bem? Será que todos eles estão com o pneu bem? Ou seja, serviço de checagem para quando acontece um acidente,
o empresário ele tem um papel lá mostrando, não, foi tudo checado, estava tudo normal, foi imprudência, não teve nada de problema do equipamento ou do carro que a pessoa estava usando, não foi problema nosso, foi imperícia da outra pessoa, certo? Além disso, serviços sinérgicos inexistentes. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, o mecânico ele faz serviço de manutenção de motor. E aí de repente ele oferece para lavar carro, o carro já está ali, já lava o carro. Ele oferece para trocar pneu, ele oferece um negócio para colocar em cima dos bancos, um forro, ele oferece coisas que vão agregando mais valor. Ou seja, serviços sinérgicos inexistentes ou produtos sinérgicos inexistentes. Você pode colocar isso, certo? Além disso, serviços voltados à burocracia, também é uma opção hoje em dia, tem muita burocracia, também dá para fazer. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre esses pontos. Bom, pontos que vão ajudar você então a tomar controle do seu preço. Vamos pensar nisso aqui, serviço de urgência, imediatismo. A empresa está sem luz por causa de um curto-circuito. Os funcionários são mandados para casa. O eletricista só vai ter tempo daqui 3 dias. Quanto custa um atendimento imediato? Certo? Quanto custa? Ah, Afonso, mas nem todo mundo precisa de atendimento imediato. É fácil. Você, como eletricista, pode imprimir um monte de cartãozinho de visita, falando que você tem atendimento imediato, 24 horas até final de semana. Você só não pode estar mentindo se você, digo assim, domingo, né, não sábado, mas você pode ter um dia de descanso, você tem que ter um dia de descanso, certo? Mas você coloca isso aí, vai num prédio que tem, por exemplo, 100 empresas, certo? E vai lá apresentando, vim aqui apresentar meu serviço, tal, sou eletricista, tal, faço serviço aqui no prédio, tal, papapá. Conversa com o porteiro antes, se o cara gostar de você, ele vai te ajudar. E você faz uma apresentação, deixa uns cartãozinhos ali, um imã de geladeira, alguma coisa desse tipo. Você pode cobrar um serviço de urgência, de emergência, é mais caro. Ou serviço de rotina programada, questão de segurança. Por exemplo, o pneu do carro da empresa estourou, pois o funcionário não viu que ele estava quase vazio. O funcionário pega o carro, vai embora e não vê se está vazio ou não, estoura o pneu e dá um monte de problema. É guincho, é pneu, é um monte de problema. Bom, o carro da empresa foi multado, pois a luz do freio do lado esquerdo não estava funcionando. Outro problema, o funcionário não checou as luzes do carro e pronto, tomou uma multa, a empresa se danou de novo. Bom, o consumo de combustível do carro da empresa foi enorme no mês, pois os funcionários não perceberam que tinha que trocar o óleo do carro e acabaram não trocando o óleo. Puxa vida, acabou gastando mais gasolina. Quanto uma empresa com muitos carros pagaria para uma outra empresa, talvez sua, fazer uma checagem de rotina mensal em seus veículos com um relatório bem feito? Checamos veículos, tinha tantos veículos com um pneu mais ou menos murcho, colocamos ar em todos os pneus, tudo mais. Checamos o óleo dos carros, trocamos o óleo de 3 carros, fizemos isso, assim, assado. Quanto custa para uma empresa ter segurança de que ela não vai tomar multa porque uma luz está quebrada, ela foi lá, alguém chegou lá, checou todas as lâmpadas pisca esquerdo, pisca direito, freio e etc. Quanto uma empresa está poupando de não estourar um pneu num lugar e dar um acidente? Será que isto aqui não tem um preço maior do que simplesmente encher um pneu? Porque encher um pneu é R$1, certo? Mas você ir lá com a máquina de encher pneu, por exemplo, checar todos os carros, encher todos os pneus, e depois checar as luzes, que é uma coisa fácil de fazer, será que isso aí não pode agregar valor? É isso que você tem que pensar. Ou seja, um tipo de serviço voltado à rotina programada. Todo mês eu passo lá e checo o pneu de todos os carros, checo as luzes, checo o óleo, etc. Tal. É uma forma, percebe? Ou seja, o mecânico pode estar pegando algo que é difícil de ganhar dinheiro e colocando agora para ganhar dinheiro. Ele quase não vai ganhar dinheiro enchendo pneu, mas talvez ele consiga, um borracheiro consiga, certo? Bom, continuando aqui, serviços de checagem, apoio documental. Onde são mantidos os backups de uma empresa? Quais funcionários entram de noite em uma empresa? Alguém analisa os vídeos de segurança de uma empresa e faz um relatório resumido? Será que isso tem valor para um diretor? Você tem lá, muitas empresas que eu conheço tem filmagem interna. Mas ninguém vê isso aí, ninguém vai lá ver. A verdade é que fica documentado lá e se um dia acontecer algum problema, alguém vai checar. Mas será que não era interessante alguém ver esses vídeos e checar? Será que isso aqui não tem valor? Fazer um serviço de checagem e depois documentar isso de uma forma simples em uma planilha? Talvez, né? Além disso, serviços sinérgicos inexistentes.
por exemplo, só voltando aqui, será que alguém está indo, por exemplo, numa empresa específica, tentando conseguir informações lá dentro, ninguém está sabendo, e só vai, quando a pessoa vai saber, já estourou o problema? Você percebe que tem muito serviço que dá para fazer em empresas? Vamos lá. Serviços sinérgicos inexistentes. Por exemplo, um gerente liga para uma empresa para pedir um serviço de motoboy para enviar uma encomenda pequena, ok? Tem que enviar esse relatório para tal prédio comercial em São Paulo. Pronto. Motoboy. Depois liga para uma outra empresa para pedir o transporte de caixas grandes até o aeroporto. Ó, tem umas caixas aqui no meu laboratório e eu quero mandar até o aeroporto, mas não pode ser por motoboy, certo? Então outra empresa. Pois bem, em outra oportunidade ele liga para um táxi de outra empresa para levar um funcionário em uma repartição pública. Ok, já estão 3 empresas. Pois bem, depois de um tempo, devido a atrasos e problemas, o gerente decide comprar um novo carro para a empresa com um motorista. E a dor de cabeça aumenta ainda mais. Agora você tem um carro para fazer manutenção, um motorista, etc. Tal. Por que o gerente vai fazer isso? Porque ele não aguenta mais ligar para 3 empresas diferentes, pegar a nota fiscal com 3 empresas diferentes, às vezes a nota fiscal não vem, e etc, etc, etc. Quanto valeria um serviço de uma empresa que faz toda a área de transporte executivo indo? Desde pequenos pacotes, ou seja, você tem, vamos supor, você está numa região que tem um monte de prédio comercial, certo? Todo mundo ali usa motoboy. Você tem uma empresa que tem o motoboy, o serviço de táxi e o serviço de transporte de grandes pacotes, tudo em um lugar só, e você emite uma nota fiscal só por mês. O cara não precisa ficar somando um monte de notinha fiscal. Quanto que isso aqui agrega de valor, né? Ou seja, uma empresa indo desde pacotes pequenos até caixas grandes e tudo com faturamento mensal pago em uma única nota fiscal. Que maravilha! É um sonho. Então pensa só, se você tem uma região que tem muitos prédios comerciais, talvez isso seja uma opção. É uma opção. Ou seja, você está pensando o que aqui? Estou falando que isso aqui é um negócio que você tem que fazer? Não. Estou dando um exemplo. A ideia aqui é entender serviços sinérgicos que são inexistentes e você pode agregar. Eu vou parar um pouquinho aqui para tomar uma água e eu já volto para a gente concluir. Ok, pessoal, continuando. Então, você tem serviços sinérgicos que são inexistentes e você pode agregar, então, valor. Pois bem, são serviços comuns, né? A gente está falando aqui de serviços comuns, ou seja, motoboy, mecânico, pintor, eletricista, tudo isso você consegue pensar numa forma de agregar, subir valor, para chegar no valor que você precisa. Lembre-se, primeiro você define o valor, depois o serviço. Pois bem, como você define então o preço de um serviço comum? Bom, escolha o preço, faça as multiplicações para atender uma boa demanda e ofereça um pacote mínimo ou um compromisso mínimo. Essa é uma opção. Vamos pegar alguns exemplos. Um pintor ganha na média 5 mil reais por mês e gostaria de ganhar 15 mil. Um exemplo, certo? O cara queria ganhar mais. Bom, um eletricista ganha na média 5 mil por mês e ele gostaria de ganhar 15 mil. Um mecânico ganha na média 5 mil e ele gostaria de ganhar 15. Como é que você poderia pensar nisso aqui? Vamos ver. Então, um pintor, caso do pintor primeiro. Ele ganha 15 mil. Se ele dividir por 50 clientes, isso aqui dá 300 reais, certo? A expectativa dele agora é ganhar 15 mil, não quer mais 5. Ele vai dividir isso por 50 clientes, vai dar 300 reais. Bom, que tipo de serviço de pintura cobra 300 reais? Né? Onde eu vou conseguir 50 clientes? O pintor está pensando. Vamos lá. Por exemplo, uma rede de postos de gasolina com 50 postos de gasolina. Bom, você podia fazer a cobrança de 300 reais por mês por loja para pintar de forma corretiva os banheiros e frente da fachada. Ó, os caras chegam lá, desenha coisas obscenas no banheiro, etc. Tal. O pintor chega lá, ó, uma vez por mês, e pinta todo o banheiro. Pronto, cobra 300 reais e vai para o próximo posto. E aí, isso vai, ó, 50 postos de gasolina. Acabou de ganhar os seus 15 mil, certo? Pois bem, rede de lojas com 50 pontos de venda, mesmo esquema. Por exemplo, tem um monte de loja em algumas ruas que toda semana tá tudo pichada a parede. E são pedaços de parede desse tamanho aqui, porque o resto é porta, né? O cara abre a porta, ninguém vê a pichação, é só parede. Então, pensa só, é chato o cara da loja ir lá e ficar, eu preciso de um pintor, o pintor vai até lá, pô, mas eu preciso cobrar tanto, não posso cobrar tão barato, etc. Tal. Imagina que você vai lá e estipula com a loja, as suas lojas são da cor verde, beleza. Eu vou pintar todas as suas lojas uma vez por mês, cobro 300 reais e eu vou sempre em tal data.
acabou. Você pega seu carro, com o seu lá de tinta, passa lá, pinta de noite, num momento que nem perturba, você põe uns holofotes lá na frente, pinta a loja, vai para a próxima loja da mesma rede varejista. Pinta a frente e tal, sempre vai estar limpinho. Imagina que maravilha, R$300 por loja, maravilha. Só para os clientes não verem aquelas coisas horrorosas que eles picham na parede. Ó, uma opção. Olha só, quanto custaria para uma marca ter uma imagem de uma loja veiculada com uma suástica, por exemplo, nazista, que o pessoal pinta nessas coisas? É horrível. Ou um palavrão pichado na porta de entrada. E um banheiro que pode estar com rabiscos divulgando um site criminoso ou telefone de um traficante. Isso é horrível. Então o pintor ele pode pensar num produto vinculado a isso, certo? Ou seja, todo mês vou passar nas suas 50 lojas, vou fazer essa pintura, tudo sempre da mesma cor, faço, vou com o meu próprio carro, coloco os holofotes, prendo lá na bateria do meu carro, pum, pinto e ganho lá o valor de 15 mil. Ou seja, eu estou pensando como? Primeiro eu defino quanto eu quero ganhar, com base nisso eu divido por um número e consigo o meu preço. Com esse preço aqui eu não consigo pintar uma casa inteira. O que eu consigo pintar? Talvez um banheiro, talvez uma frente de loja. Eu consigo então fazer isso aqui, certo? Pois bem, vamos supor o eletricista. O eletricista tá lá, mesmo problema. Está ganhando 5 mil, fazendo um monte de serviço. Agora ele quer ganhar 15. Então ele pensa o seguinte, bom, 15 mil, vou dividir isso aqui por 200. Ele vai dividir lá por um número de clientes, 100, 50, um número. Ele tem um número, o valor que ele quer ganhar, 15 mil, vai dividir por um número de clientes, um número de serviços, ele vai conseguir lá R$75 por mês para cada uma dessas vendas aqui. E aí ele pensa, como é que eu vou conseguir vender 200 serviços? Mesma coisa. Olha só, ele vai num local, por exemplo, que tem 10 prédios comerciais próximos. Existem vários locais assim, todo mundo sabe, certo? Na mesma rua, inclusive. Com 20 clientes por prédio. Um prédio tem um número de clientes possível lá, por exemplo, de 200. O cara consegue 20, razoável, certo? 20 clientes vezes 10 prédios dá 200 clientes. O cara pode cobrar uma mensalidade, ó, R$75 por mês para atendimento de emergência, com a primeira hora de atendimento sem custo. Material por conta do cliente. Ou seja, olha, eu gostaria de ter uma empresa que eu cobro lá, por exemplo, R$75 por mês, que não é nada, e eu não preciso ficar 3 dias esperando ou contratar um serviço de emergência caríssimo. O cara tá me cobrando uma parcelinha, certo? E ele uma vez por mês ainda de agrado, se você não precisar de nada de emergência, ainda pode ir lá trocar umas lâmpadas. Legal, R$75 para uma empresa não é nada, né? Quanto custa ficar com uma empresa parada por 2 ou 3 dias devido à falta de um eletricista imediato? Você pode perguntar isso pro dono da empresa. Quanto custa? Se der um problema aqui, demora 2, 3 dias para vir o eletricista. Bom, você cobra R$75, não é nada, percebe? Dá para fazer. Então você muda a mentalidade. Primeiro você começa onde você quer chegar, seus 15 mil, divide por um número. Você vai pensar, dá para vender 200? Dá para vender 50? 100? Você vai pensar e com base nisso você vai estabelecer um preço e com base nesse preço você vai estabelecer o produto, certo? Pois bem. Bom, como você define o preço de um serviço então comum? Vamos pegar o caso do mecânico. Está ganhando 5 mil por mês, quer ganhar 15. Eu estou só dando exemplos aqui. Estamos aplicando na prática aqui alguns testes. Vamos lá. Então vamos supor, ele chega à conclusão, ó, eu quero ganhar 15 mil e eu vou dividir por 1. Eu vou ter um cliente por mês. Ou seja, praticamente é um contratado. Ele quer ganhar 15 mil por mês. Bom, ele pode pensar o seguinte, ó, buscar um cliente com uma coleção de carros que precisa ser limpos, encerados, ligados com frequência e que pode bancar um mecânico caro e confiável especializado em carros antigos. Tem um monte de pessoas, sem brincadeira, pode parecer piada, eu já conheci, mas pode parecer piada. Eu penso assim, né? Eu tenho só, eu só vou, vamos dizer assim, eu para sentar para dirigir e eu não vou querer ter 200 carros. Mas tem gente que tem 100 carros, 50 carros, 40 carros, assim, que pagam fortuna, tem que ligar sempre o carro, tem que encerar. E esses caras que tem esse monte de carro, eles trabalham feitos loucos, eles não conseguem encerar, não conseguem nada, eles só querem curtir o carro. E eles, por exemplo, contratam um mecânico. Você pode falar, pô, 15 mil para esse monte de carro que tem aqui, ó. Vou ligar todos os carros, vou encerar, vou limpar, não sei o que, vou deixar tudo cheiroso. É uma opção, certo? Ou outra opção, ó, buscar uma empresa de caminhão com centenas de caminhões e oferecer para fazer uma terceirização da área de mecânica. Também dá para fazer. Ou, as possibilidades são infinitas e variam de lugar para lugar e de networking para networking. Por isso que eu tenho um curso sobre networking, ou seja, de relacionamento para relacionamento. Mas a moral é, primeiro você define o quanto você quer pelo serviço,
no mês, depois estuda as possibilidades numéricas relacionadas ao número de clientes e com isso você define o preço. Com o preço em mãos, aí sim você define o escopo do serviço e faz o teste do mercado, avaliar se é possível ou não, o qual pode dar resultado positivo ou negativo. Nesse ponto, a conversa com os clientes é fundamental para você entender quais são as possibilidades reais que você pode atender basicamente. Então, basicamente, lembre o seguinte, se você vai fazer um serviço comum, erro básico, lembre-se, se o seu concorrente definir o seu preço, você está perdido. A sua felicidade está na mão do concorrente, não é isso que você quer. Você quer que a felicidade esteja na sua mão, certo? Você quer ter controle do preço, você precisa pensar no assunto, tá bom? Então, basicamente é isso que eu tenho para falar na parte de serviços comuns, ou seja, pensa no preço e com preço estabeleça o volume de vendas que você pode fazer e com isso em mãos você vai ter sua expectativa, o volume e o preço. Com preço em mãos você vai estabelecer aí sim o seu serviço, tá bom? Bom pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.